Qual o contexto histórico-cultural de Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17, no comentário histórico-cultural do Novo Testamento de Craig Skinner? Olha só, não passe esse vídeo não, vamos entender o contexto da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Os antecedentes de Jesus. As antigas biografias, em geral, elas começavam descrevendo de maneira detalhada a linhagem sobre a nobreza da pessoa biografada. Nessa parte, Jesus é associado à história de seu povo desde o início. Capítulo 1, versículo 1. O leitor grego costumava chamar Gênesis de o livro das gerações, e o título também serve para designar as genealogias e outros relatos contidos nele, como está em Gênesis 2, versículo 4, Gênesis 5, versículo 1, segundo a Septuaginta grega. Em Gênesis, as genealogias são nomeadas segundo a primeira pessoa citada, mas a genealogia de Mateus recebe o nome da pessoa em quem ela culmina, que é Jesus Cristo. Da perspectiva do evangelista Mateus, a importância histórica dos ancestrais de Jesus depende dele, ao passo que, no caso dos outros personagens, a importância dos descendentes dependia dos ancestrais em si. O Messias seria filho descendente de Davi. A expressão filho de Abraão era explicada para uma aplicação ao povo judeu em geral, de modo que Mateus começa com a lembrança de que Jesus é judeu. As genealogias conferiram unidade a uma visão geral da história que havia se desenrolado entre os personagens importantes, como Adão, Noé e Abraão, em Gênesis 5, versículo 11. Mateus 1, versículo 2 até o 16. De forma semelhante às genealogias do Antigo Testamento, mais distinta de Lucas e das genealogias grego-romanas, Mateus registra os nomes dos mais antigos para os mais recentes. As genealogias, elas lembravam ao povo judeu a soberania de Deus na formação dos casamentos e na provisão de filhos. Também serviam às vezes para explicar por que uma pessoa agia de determinada maneira. Por exemplo, talvez o fato de Moisés ser descendente de infratores como Rubem, Simeão e diretamente Levi, como está em Êxodo 6, versículo 12 ao 30. Os biógrafos gregos podiam apresentar a ascendência ilustre do biografado para honrá-lo. O aspecto mais importante das genealogias judaicas é o fato de serem fundamentais para documentar a linhagem distintiva de uma pessoa que era puramente israelita, isto é, não descendia de gentios convertidos. Era membro do sacerdócio ou pertencia à realeza. As genealogias também podiam ser usadas, como neste caso, entre figuras importantes ao longo da história. É assim que Gênesis liga Adão, Noé e Abraão, como está em Gênesis 5, versículo 11. Mateus associa Jesus às narrativas do Antigo Testamento sobre os patriarcas, a linhagem real davídica e o exílio. A tradição afirma que, ao menos, parte dos registros genealógicos das famílias importantes, especialmente sacerdotais, era guardada no templo. Embora ele tenha sido destruído em 70 d.C., a reivindicação da ascendência davídica de Jesus foi feita antes desse ano, quando ainda era possível verificá-la, como tem Romanos 1, versículo 3. Mesmo após 70, a tradição relata que as evidências de que ele descendia de Davi ainda era suficiente para causar tensão entre alguns parentes de Jesus e o governo romano. As genealogias antigas costumavam omitir as mulheres, mas Mateus inclui 4, como está no capítulo 1, versículo 3, versículo 5 e versículo 6. 3 delas eram retias, como está em Gênesis 38, versículo 6, Josué 2, versículo 1 e Ruth 1, versículo 4. E outra estava associada a menos a um gentio, como está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3. E, embora Mateus omita 4 matriarcas principais da tradição judaica, Sara, Rebeca, Lia, e menos relevante aqui Raquel, dessa forma o evangelista defende, com base no Antigo Testamento, que Deus sempre planejou uma missão para todos os povos em Mateus 28, versículo 19. No entanto, os judeus enfatizavam a sua linhagem pura.
Alguns estudiosos pressupõem que certas genealogias antigas incorporavam material simbólico com base em interpretação de textos bíblicos. Os intérpretes judeus da escritura às vezes modificavam uma letra com o som do texto bíblico para replicá-lo de modo figurado. Assim, no texto grego de Mateus 1, versículo 10, lê-se Amós, o profeta, em vez de Amon, o rei ímpio, como está em 2 Reis, capítulo 21. E em Mateus 1, versículo 8, lê-se Asaf, o salmista, em vez de Asa, o bom rei que se tornou mau, em 2 Crônicas 16. A maioria das traduções obscureceu esse elemento. Mateus 1, versículo 17. Mateus ele omite alguns nomes, como era comum às genealogias, nesse caso, talvez seguindo a tradução grega do Antigo Testamento. A criação de um padrão de 3 séries de aproximadamente 14 gerações tornava as listas mais fáceis de memorizar. Davi é um exemplo. Aqui nós podemos ver, dividir a história em períodos era comum. Um texto judaico posterior, segundo a Baruch, ele divide a história em 14 épocas. Ao revisar o passado de Israel, Mateus ele sugere que a nação estava pronta, ou mais do que pronta, para um novo evento na história da salvação. Uma tese pouco convincente, definida por alguns comentaristas, é a de que Mateus utiliza 14 gerações porque o valor da soma dos números representados pelas letras hebraicas do nome Davi é igual a 14, diferentemente das letras do alfabeto inglês ou português. As letras do grego e do hebraico também eram usadas como numerais. A prática judaica de contar o valor numérico das palavras e inferir um sentido delas veio ser chamada gematria. E aqui nós finalizamos nosso primeiro vídeo. No nosso segundo vídeo vamos trabalhar sobre o capítulo 1, dando continuidade, no versículo 18 até o 25. Se você ainda não segue a gente aí, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa o teu comentário aí, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. E você fazendo isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que tem alguma importância em si, e ele dá um empurrão, ele impulsiona esse vídeo, distribui para mais pessoas. E com isso você vai estar me ajudando o canal a crescer, a gente conquistar mais e mais inscritos, para que nossas vidas, de todos nós, nesta família que só cresce, seja abençoada para a glória do nome de Jesus Cristo. Nosso próximo vídeo, lembrando, Mateus capítulo 1, no versículo 18 a 25, contexto histórico-cultural do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. Vamos trabalhar o nascimento de Jesus Cristo. Fica com Deus e até a próxima.